Fala galera, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu desenvolvi, que você aplicando essa técnica amanhã, no dia do Enem, com certeza você não vai mais cometer aquele erro de ficar entre duas alternativas e marcar errada. Essa técnica eu desenvolvi ao longo de mais de 6 anos de Enem, eu já faço o Enem há bastante tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Ranulfo Júnior, sou idealizador do Manual do Enem, já fui aprovado mais de 5 vezes em medicina e já acertei mais de 41 questões em linguagem. Então essa técnica que eu vou ensinar no vídeo de hoje, ela serve tanto para a prova de linguagens e serve também para a prova de humanas, tá? Mas ela é mais específica para a prova de linguagem. Com certeza vai garantir aí uns 2 a 3 acertos na prova de linguagens para vocês, que é justamente naquelas questões mais difíceis de interpretação de linguagens, que elas têm palavras com significados próximos e você acaba marcando a errada, tá? Então se você seguir esse passo a passo que eu vou ensinar nesse vídeo, com certeza você vai se dar muito bem nessa prova. Então, antes de mais nada, antes de começar, queria pedir para que você se inscrevesse no canal e desse uma força para esse projeto para que a gente continue crescendo, tá certo? Então bora lá para a aula. É o seguinte, pessoal, bora lá aprender essa técnica aí para a prova de linguagem. Primeiro de tudo, pessoal, só existem 3 formas de você errar uma questão de linguagens, tá? Eu chamo essa técnica de técnica da tridimensionalidade do erro. Foi eu mesmo que criei, tá lá no nosso material de linguagens, tem me gerado bons resultados para mim e para os meus alunos. Por que tridimensionalidade do erro? Pessoal, só existem 3 formas de você errar uma questão de linguagens. Não existe uma quarta forma, tá? Se existir, você comenta aqui, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que aí a gente vai discutir se existe mesmo essa quarta forma. Na minha observação, só existem 3 formas de você errar uma questão de linguagem. Você leu o texto, ou a teoria, né, no caso de humanas, ou você leu o texto e não entendeu o que você leu. Isso pode acontecer. Imagina um texto do século XVIII, do XIX, que é escrito de uma outra forma, um vocabulário um tanto quanto inacessível para a maioria da população. Você pode ler o texto e não entender o que o texto falou. E aí vai existir uma solução para esse tipo de erro, tá? Para cada tipo de erro aí existe uma solução. O segundo tipo de erro é quando eu não entendo o comando da questão. Eu não sei o que a questão quer de mim. Por que o nome é comando? É porque é um comando. Ele pede que você faça algo. Toda questão de linguagem pede que você faça algo. E aí, para quem já é aluno do Manual do Enem, sabe que um comando é a mesma coisa de uma habilidade. Cada habilidade existe um comando padrão que se repete nesse tipo de questão, ou como eu prefiro chamar, nesse modelo de questão. Então, durante o ano, você pode automatizar cada tipo de comando desse. Então, hoje eu vou treinar só o comando da habilidade 20, ou eu vou treinar só o comando da habilidade 18. E aí você faz uma lista de questão e você internaliza, você automatiza aquele comando. E o terceiro tipo de erro é quando eu li o texto, eu entendi o texto. Eu li o comando, eu entendi o que a questão quer de mim, o que ela está me comandando. Só que eu olho para as alternativas e eu fico entre 2 ou 3, porque às vezes o significado das palavras está muito próximo. Tem um distrator ali que me leva a marcar ele. Então isso acontece muito. Todo ano tem aluno que chega, que eu vejo os comentários de aluno, de outros professores, que fala, poxa, Ranulfo, eu errei aquela questão por besteira. Eu achava que era essa alternativa. E hoje eu vou ensinar uma solução para cada tipo de erro desse, que você pode aplicar em qualquer questão de linguagens, que com certeza vai aumentar os seus acertos. E sempre que você ficar entre 2, você vai marcar certo. Só que tem um detalhe, pessoal. Você não vai fazer esse passo a passo que eu vou ensinar agora em todas as questões, porque não dá tempo você fazer isso. Vai demorar. Então você vai fazer apenas naquelas que você realmente tiver em dúvida. Então vamos lá. Para cada tipo de erro, existe uma solução. Primeiro de tudo, o primeiro erro que eu tinha falado para vocês é que eu li e não entendi. Ou eu li e já esqueci do que eu acabei de ler, um texto grande. Então o que é que eu vou fazer nesse tipo de erro? Faça um resumo mental da principal ideia do texto. O que é isso? Eu vou ler o texto e aí eu vou, poxa, achei um texto difícil, estou entre 2 alternativas, eu vou resumir o texto. Qual é a principal ideia desse texto? Faça um resumo com as minhas palavras, tá? Aí o texto é isso. Próximo tipo de erro. Eu não consegui identificar o que a questão quer de mim, por causa do comando. Então, conheça esse tipo de comando, conheça esse tipo de habilidade. O que é que você vai fazer? Você, ao invés de ler o texto e ir para o comando,
você vai começar no comando da questão e você já vai fazer uma procura ativa. Você vai ler o que a questão quer de você e você já vai procurar ativamente dentro do texto. E o terceiro erro é quando você ficava entre duas alternativas, ou seja, eu entendi o que a questão quer de mim, o comando, eu li o texto, eu entendi a história do texto, só que mesmo assim tem significados muito próximos nas alternativas que eu não consigo discernir. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever uma alternativa com as minhas próprias palavras. E ao reescrever uma alternativa com as minhas próprias palavras, eu vou marcar aquela que mais se aproxima, comparando ali com as minhas palavras, a alternativa que mais se aproxima das minhas palavras. E aí, pessoal, você ataca todos os 3 erros da prova de linguagem. Lembra que eu tinha falado para vocês que só tinha como errar uma questão de linguagem de 3 formas? Então, ao fazer isso, você vai solucionar, você vai dar uma solução para cada tipo de erro daquele. Então, bora lá ver uma questão para a gente fixar isso. Olha só essa questão do Enem do ano passado, Enem 2013. A questão fala assim, ó, de acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo A. Então, já comecei pelo comando. Então, de acordo com o texto, eu já sei que a resposta está no texto, porque esse tipo de comando ele é diferente do comando inferes. O comando inferes é para eu ler o texto e relacionar com o meu conhecimento de mundo e deduzir algo. Não, aqui eu tenho que olhar para o texto e a resposta está no texto, tá certo? A alteração do lema olímpico teve como objetivo A. Então, uma alteração do lema olímpico e que teve como um objetivo. E eu vou procurar esse objetivo agora. Vamos lá ler o texto. A seção de Comitê Olímpico Internacional, o COI, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Então, o lema antigo ele expressava os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade, e incluir a palavra juntos. Mais rápido, olha só o lema, mais rápido, mais alto, mais forte. Juntos, vou até deixar em vermelho, a alteração é isso aqui, ó, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Então, imagina que eu li as alternativas e fiquei entre 2, 3 e não consigo marcar certo. Primeiro de tudo, eu vou fazer esse resumo mental da principal ideia do texto. Qual é a principal ideia do texto? Existia um lema olímpico, que era mais rápido, mais alto e mais forte, e esse lema foi mudado. Agora é mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. E essa mudança foi para algum objetivo. E o lema antigo era expressar os valores e a excelência do esporte. Então, qual é o objetivo? O que muda com juntos? Né, com essa palavra juntos. Então, agora eu vou escrever a minha própria alternativa. Na minha interpretação, na minha resposta, quando você bota a palavra juntos, você bota uma coletividade. Ou como a palavra fala, uma solidariedade. Você está sendo solidário. Então a gente está nessa juntos. Tá? Deixa de ser um lugar do individualismo, do mais rápido, do mais alto, do mais forte. E agora a gente, juntos, nós somos mais rápido, mais alto e mais forte. Tá certo? Então vamos lá ler as alternativas. Percebe que agora ficou bem mais claro? Eu fiz um resumo do texto, eu procurei o objetivo ativamente e agora eu vou ler as alternativas. E ver qual que mais se aproxima da minha resposta, que eu falei que é o seguinte: deixe de ser algo individual e passe a ser algo coletivo, algo de solidário, tá certo? De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo A. Letra A. Unificação do lema anterior ao atual. Não é a unificação do lema anterior ao atual. Tá? São lemas diferentes, são propostas diferentes e não tem a ver com a resposta que eu dei. Tá? Letra B. A aproximação entre o lema olímpico e o COI, Seção de Comitê Internacional. Bem, não tem muito a ver também com a minha resposta e nem com o objetivo dessa alteração que o texto fala, que era para ressaltar a solidariedade. Letra C. Junção do lema olímpico com princípios esportivos. Então, aquele princípio de desportividade.
Poderia ser. Então poderia ser uma alternativa que eu tô em dúvida, né? Ser desportivo, ser solidário com o próximo, poderia ser. Letra D. Associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Tem mais a ver com a resposta que eu dei. Então, deixa de ser algo individual, do único mais forte, do único mais rápido, e agora passa a ser algo que a gente faz junto, algo solidário, algo cooperativo. Vamos ver a letra E? Vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Também não. Então, perceba, facilmente eu poderia ter ficado entre a letra C e a letra D. Mas qual que se parece mais com a minha resposta? Eu achei que foi letra D, porque tem a palavra-chave cooperatividade e tem a ver também com solidariedade no texto, tem a ver com a minha resposta. Então, basicamente é isso, pessoal. Usem essa técnica naquela questão que você ficar entre duas, e é uma técnica muito legal que eu utilizo com os meus alunos e sempre costumo melhorar o desempenho deles, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Como vocês sabem, isso é só o começo. Tamo junto.